Começando o nosso Sem Filtro nessa quinta-feira, nosso podcast. Você pode também nos ouvir pelo 88.7, pode ainda nos ver na televisão, porque somos multiplataforma, somos chiques e hoje mais chique ainda. Porque quem tá me filmando, minha gente, não é o Silver, é o meu chefe. O meu chefe está me servindo, entendeu? Nossa. O herdeiro dessa baiuca tá ali me filmando, ele tem que me obedecer. Nada, né, chefe? É só um olhar dele, eu já paro aqui, que nada. Obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho. Hoje eu recebo essa mulher querida, amiga de uma vida, desde os tempos de Uniaselv, que era a Selvi. Que era a Selvi, isso mesmo. Lá na cantina da Selvi. Minha gente, lá em Dayal. Vocês não têm noção. É. Não, ninguém tem. Quantos anos faz isso, minha filha? Não precisa 124. lembrar, né, querida? Essas coisas a gente não lembra, né? A gente apaga da memória. Desde aquela época, e assim seguimos uma vida sempre convivendo, talvez menos do que a gente gostasse, mas parece que a gente tá sempre conectada. Sempre. Independente que o tempo passe. Aquela coisa no aniversário, nas datas, nos momentos. E a gente vai falar desse mês, que agora acabando, mas que é um mês alusivo à conscientização em relação ao autismo, mas nada de falar... O que falta? Conscientiza. Não. Isso daí todo mundo fala. Não. A gente quer falar verdade. A gente quer ir direto ao ponto, sem romantizar, sem mimimi, como tem que ser. Como é ser mãe de um autista adulto? Como é ser mãe de um autista? Como é ter um autista em casa, desde pequenininho e para sempre. Pra sempre. Seja bem-vinda, Fernanda Marins, esposa do meu querido Bernardo. Oi, meu amor, minha linda, obrigada, gostosa. Ui, vamos lá. velha. Vamos lá, quer falar do B? Bora. Vamos falar de B? Vamos falar de B. Começar do começo. Começar. A Fernanda é uma grande entusiasta desse assunto, uma grande defensora, batalhadora, sempre foi atrás. Mas vamos começar lá de trás. A Fernanda ficou grávida. Sim. Quantos anos você tinha? Tinha 20. 30. 20 não, né, porra? 30. Ia falar 20, tu, porra, 20. 30, Tá querendo enganar não. quem? Tá Enganar. querendo que faça conta? Não. Bora. Quer fazer 50 e quer passar ainda por 40. Não, tinha 30 anos. E vou ser bem séria. Tá. Eu não sonhava ser mãe. Ó, que coisa. Isso. Daí o seu amigo Bernardo, quando encheu eu me a porra formei... do saco. Quando eu me... Isso, pra variar, né? Sempre tem um homem, né? No meio do trajeto pra fazer alguma coisa, né? Daí ele falou pra mim, quando eu me formei na minha segunda faculdade, a Selvi, falou pra mim, amor, tu faz assim, tu pode tomar o comprimido e vamos tentar ter um filho. Eu falei assim... Bernardo já tinha filhos. Já tenho um, Rafa, que mora em Florianópolis. Tá. Daí eu disse, tá. Pensando comigo. Eu disse pra ele, eu vou parar um mês. E ele era meu chefe nessa época, tu vê? Ele era meu chefe. Ó, de novo, tu é cercada de chefe, tá Meu vendo? Deus, brabo que era o demônio. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Lembra dessa frase? Brabo virado numa seriedade. Era nessa época, tu vê, o Safadão tava ali, ó, brabo comigo, dizendo pra ela, para o comprimido. Não, daí... para o cara, é isso aí, para e vão bimbar. Daí o cacete, eu falei pra ele, um mês. Se um mês... Em 15 dias eu engravidei. Olha a vontade que ela tinha. Ó, um mês. 15 dias. Pô, minhas amigas tudo com 8 meses, 6 meses. Como é que eu ia adivinhar que um mês? Um mês. Ok, querido. Tinha que ser. Deu, pegou um abraço. Ok. Alvo certeiro. Alvo certeiro. Veio o Bernardinho em agosto. Lindo, maravilhoso. De que dia que é o Bernardinho? 26 de agosto. Tá. Aquela coisa linda 20 da dias minha depois vida. de moar. Gravidez perfeitinha. Tudo tranquilo, nada, gente. Eu fui trabalhar, fui dirigindo pra maternidade, gente, pra vocês verem como era tudo muito tranquilo. Sozinha dirigindo? Porque na realidade, o que aconteceu? Não foi pra maternidade, foi pra minha casa dirigindo. Lá encontrei com meu marido que eu não tinha feito nem a mala, bem Fernanda, né? Normal. Porque não Fernanda esperaria não nada espera, diferente. Né? Fernanda não se programa, não se planeja, não faz porra nenhuma. Daí fiz e fui pegar a cabeleireira, porque eu queria uma escovinha. Porque eu achava acho que ali estava o problema. Eu achava que a maternidade, eu queria quebrar esse negócio que a mãe tem que ganhar filho e tá todo horrível. Com aquela touca Com toda aquela inchada, cara assim, que parece que, meu Deus, que pariu o mundo e não pariu porra nenhuma, pariu um filho, né? Daí fiz uma escova, o Bernardo feito louco, fazendo a mala e fui pra maternidade. Tive o B. Cesárea. Cesárea, optei por cesárea, porque também, vocês imaginam eu berrando, né? Não ia comer muito. Daí eu optei por cesárea.
cesárea, veio o B. Lindo, maravilhoso, Ele 3 é lindo. quilos e pouco. Não vem muito números que eu não vou lembrar quase nada. E tudo. Isso daí, quando chegou para 2 anos, vamos entrar na fase, né? Que eu acho que todo mundo quer saber. 2 anos, nada da fala. Nada da fala do B. O B brincava no parquinho com as outras crianças, o B interagia, gente. Visivelmente, tudo dentro dos eixos. Lógico, eu não tinha 1/3 da informação, com certeza que se eu buscasse, se eu tivesse essa informação que tem hoje lá, terias eu ia percebido um algumas detalhe a coisinhas. mais. Tá. Né? Por isso que eu digo, gente, fica ligado. Hoje tu percebe que ele tinha detalhes a mais a serem percebidos e que tu não eu vias? acho que na hora que ele mamava, ele não ficava me encarando, me olhando diretamente. Ah, porque tem que encarar? Geralmente eles ficam olho no olho, né? Mais tempo com a mãe. Ah, tá. Né? Então hoje eu percebo que algumas coisas, percebo que o B daí chora muito, mas também toda criança que tem cólica chora, que é um cacete, que é, meu Deus do céu, não sei porque inventaram esse intestino ruim aí. Não sou obrigada a falar, sofri que era uma vaca velha com meu filho berrando feito um louco. Daí não percebi, daí nada da fala. Daí, 2 anos e meio, saiu na exame. Não sei se pode dizer o nome, mas já Aqui disse. pode tudo. Saiu a capa autismo. Imagina, gente, o meu filho tem 19 anos. Vamos Então, voltar falando no de 17 anos atrás. 17 anos. Ninguém falava. Ninguém falava. Ninguém sabia o que era. Só que eu tenho uma amiga que é médica, que morava no prédio, que é uma doutora fantástica, vou falar o nome dela Pode assim. tudo A também. Juliana Buchaim. Querida. Que eu um beijo, adoro. Ju. Chegou pra mim, coraçõezinhos. me chamou num canto, na casa dela, nunca me esqueço, e falou a primeira vez a palavra autismo. Ela percebeu? Ela percebeu. Daí, por causa da ela te fala, falou? ela conversou comigo, disse muito educadamente, ela disse, Fê, tu podes até me odiar no que eu vou te falar, Mas eu tenho que te falar. mas eu tenho que te falar por ser tua amiga. Procura um neuropediatra, alguma coisa, porque eu acho que o teu filho tem autismo. Mas ela percebeu pela fala ou algumas outras? Ela se atrasa na fala, algumas coisas que ela tinha observado como médica e ela tinha pesquisado, achei muito bacana da parte dela. Lógico, eu saí de lá, aquela conversa, não sabia nem se era boa, se era ruim. Arrasada e querendo avançar eu não na sabia Ju. o que era autismo, então eu não sabia nem se era boa, se era ruim aquela conversa. Claro. Só saí assim, boa coisa também não deve ser, Sim, mas ela vou me chamar num canto, né? Vou pra internet. Nego, não vão para a internet, galera. Internet é só... Gente, não pesquisem o Dr. coisa desse Google tipo. é uma coisa triste. O Google, naquela época, me matou. Ele me matou de tal forma. É que nem assim, tu pesquisar no Google, né? Verruga. Aí diz ele assim, verruga não sei o que, remédio de verruga de embaixo. Verrugas matam. Pronto, acabou. Então, o autismo naquela época, o que era? Debilóide, manicômio, não tinha nada, não tinha nenhum suporte, não tinha nada. Gente, eu surtei. Daí eu entrei em depressão, mas comecei a correr atrás. Daí saiu a capa da Veja, que na época dizia a clínica gradual, e Dr. Marcos Mercadante, que Deus o tenha, que ele já faleceu. Lá foi a Foi Fernanda. esse que faleceu agora? Não, ele já faleceu de câncer há muito tempo. Teve um que era... Mas é um papa do autismo. E naquela época, gente, eu andava aqui por Santa Catarina e, por incrível que pareça, eu fui a alguns médicos e que eu não deveria nem ter passado. Porque a falta de informação era... Até hoje, eu acho que tem muito que tem que voltar a estudar. Sou boa, não estou aqui para falar a verdade, né? Uhum. Daí fui para São Paulo para poder escutar alguma coisa. Daí o Dr. Marcos Mercadante acompanhou o meu filho durante 6 meses para depois dar o diagnóstico de TID na época, transtorno invasivo de desenvolvimento. Eu, constrangida, não queria perguntar para ele o que era TID. Saí da sala, olhei para Bernardo, o que é TID? O Bernardo, autismo, amor. Eu disse, não, tudo bem. Essa palavra eu já conheço, essa eu já conheço. E ali começou a trajetória. Começaram as lutas, as porradas, né? Sim. Porque vindo no mundo, vindo aqui, não tinha ninguém que trabalhava com autismo, era um profissional na época. E vai e busca e traz. Quer dizer, tu tá remando contra uma maré. Eu tô sempre remando contra a maré. E aí a onda te deu. Tu Tu não consegues ver uma luz, porque era um período em que não tinha essa quantidade de informação, essa quantidade de pessoas envolvidas. E até de diagnósticos. Porque quando a gente era criança, nós temos a mesma idade, não temos? Eu tenho 46. Não, querida, tu é mais nova. Tá, ajudar. É a mesma coisa, né? Nascemos no mesmo balaio ali. Pertinho. Na nossa época, quantas pessoas que
provavelmente tinham autismo, que estudavam na sala, o que a gente conhecia. Nunca Como é que a gente se referia? Não, nós não convivemos com Mas pessoas como de é que- deficiência. Mas até podia ter, por exemplo. Tinha gente na escola que a gente falava o quê na época? Ah, esquisito. Esquisito. Ah, aquele Termos lá que se usava. É tolo, esquisito, não tolo, era isso? Esquisito, nerd. É, Deixa tolo, ele lá. esquisito, estranho. Estranho. Dandão. Eram os termos da época, que Da hoje ninguém época. mais usa, nem pode usar, mas se usava. Se usava Não tô muito. mentindo. E outra coisa, E lá, se excluía, lá né? na nossa época também, a gente não convivia com deficiência, que foi o grande erro da sociedade. Claro. Porque tu não convive com deficiente, tu não sabe o que é. E quando eu falo deficiência, são todos, desde um cadeirante, Tudo. desde uma Deficiência pessoa, visual, tudo, enfim, tudo. até intelectual. Qualquer Todas. fator que seja talvez limitante, eu não sei se tá Por certo quê? falar Porque assim. daí a sociedade o quê? Ignora, porque não vê, né? Põe de Ó, lado. põe de lado e Tá. esconde. Veio o diagnóstico de Veio Bernardo. o diagnóstico. Pau nos cornos, veio o diagnóstico. Fernanda caiu num buraco sem fundo, me arrombei Desculpa, toda. mas eu sou obrigada a rir, gente, porque essa mulher... É ela porque fala, a "Pau gente nos corda, corta. Não, mas Fernanda." é. Aí saiu a confirmação. Até Saiu. então B Saiu. só não falava. Até o momento eu tinha toda a esperança do mundo que eu não ia receber esse Mas todo o diagnóstico. resto do desenvolvimento parecia normal? Estavam trabalhando com uma equipe multidisciplinar da Gradual em São Paulo. Fernanda gastando até o fundilho da calça. Seu Bernardo, coitado, só vigia, foi pouco para ele. Daí foi trabalhando, trazendo a equipe para cá para dar treinamento para profissionais, para dar treinamento para escola, coitada, não. Eu até quero dar parabéns à Michele Duima, que abraçou na época a causa e foi ganhar treinamento para saber como lidar Pra com a receber o B. Para receber, porque tinha o B na escola. Daí foi tudo e trazendo, imagina, tu pagar um profissional por hora e ele ficar uma semana em Blumenau, com hotel, comida, tudo pago. Tu tem noção quanto se gasta? Pois é, nega, se gasta. Se gasta. Por quê? Com a esperança. Mas daí vambora. O B recebeu muito estímulo, a gente montou uma sala para ele toda, para uma profissional ficar trabalhando tantas Na horas escola? por dia. Não, em casa. Dentro da Uniaselv, na Tá. época, o seu Tafner, que é outra pessoa Querido, iluminada, querido, é verdade. emprestou uma sala, né? Que nós tínhamos a pós-graduação, emprestou E a que aí sala. o Bernardo ficava recebendo... O Bernardinho, a gente montou essa sala com vários jogos, como a Gradual ensinou, e a gente tinha uma estagiária que aplicava. Então era uma sala de ali. estímulo Que na pra época ele. era só aba. Tá. Que hoje em dia tem a galera que é a favor do aba, contra o aba. Vou Sim. no aba, deixo o aba. Vão aonde quiser, só estimule seu filho. Aham. Eu sempre digo isso. Tem que estimular. Tem que estimular. Se você não tem dinheiro para estimular, hoje existem vários programas na internet, existem vários blogs como o da Cacá, do Cacá, um Autistólogo, beijo, querida, Cacá maravilhosa. como existe do Grupo Autismos, que tem textos que explicam, tem da Onda, Instagram, que é de nível nacional. Você pode entrar, você tira informação, verdades, informações E de que graça. que não vão te enrolar para você aplicar com seu filho. Então, Tá. estimule sempre. Sempre. O autismo, a grande diferença é o estimulado do não estimulado. Existe o diagnóstico tardio prejudica, então? Sim. O meu filho perdeu a primeira poda neural, que é com 2 anos e meio. Se ele tivesse sido estimulado muito antes, como o pessoal fala, vamos estimular precoce. Quer dizer, estimula de precaução daí, porque antes dos 2 anos tu não sabe se teu filho tem sabe, autismo. hoje já sabe com meses. Oi? Oi! É sério? Hoje você está com meses. Você já sabe que seu filho Tem tem algum autismo. exame? Não, Não, um acompanhamento, o contato visual. Por isso que eu falei do contato visual na hora que mama. O pediatra já vai sacando, já hoje tem os outra pediatras forma já de têm como investigar. olhar. Isso, já tem como investigar. E aí, se antes dessa poda neural, tu o falou- trabalho já foi intenso. A probabilidade da primeira poda neural trazer comprometimento na fala, às vezes. No caso, meu filho, gente, não foi isso, porque ele tem apraxia da fala. O que é a apraxia da fala? Como é que eu vou explicar numa língua bem comum, que é a É. língua da Fernanda? Os neurônios lá, eles se conversam, tudo no teu cérebro formula, o teu pensamento tá ok, tu tá entendendo, só que na hora de sair não sai. Isso aqui não manda para isso aqui. Problema aqui neurológico. Não funciona.
Então, tu imagina tu querer falar Esse e não acesso sair. é cortado, digamos assim, da forma Imagina mais tu querer vulgar. falar, tu tá com tudo pronto e não sair. Meu filho passa por isso ele tem crises. E agora eu quero entrar na crises. Tá, ele tá com 19. 19 anos. Tá. Por quê? Porque lá pequenininho todo Então, mundo era fala. uma criança, ok. Uma criança ia pra escola, ele ia Na Shalom. Na Shalom, ele não tinha do IMA pra Shalom. Isso, que abraçaram teu filho, tu tinhas uma professora de apoio que ia com ele pra escola, uma profissional, sempre junto, estimulando, e o B sempre acostumado em viver em sociedade. Sim, Com gente, importantíssimo. com Por isso que ele fundum, ama a dando gente. Oi, é lógico, ele é, né? Uma coisa. Fazendo festa de aniversário. Nunca teve essa coisa assim, o autista não gosta de... Não, festa de aniversário. Que meus Vamos filhos quebrar foram esse lá tabu, gente. Existem autistas e autistas. lá no que folia, Isso. festão musical, tem, ó, um abraço. Ele Até sempre no hoje, meio de rolo ele e de gosta. gente, né? Claro que com essa mãe... Não, Tadinho. ele não ia, né, viver no silêncio. Ele foi não. estimulado para isso. Não ia dar. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Acabou a escola, o Bernardo vira um adolescente, agora um adulto. Ah, de novo. E agora? Ah, de novo fudeu, né? Porque quando é pequenininho, ficou embaixo do sovaco e é aqui. Hoje, pequenininho, tem vários profissionais. Todo mundo quer receber. Tudo que faz é bonitinho. Ah, imagina, faz uma estereotipia. Ai, que lindinho que ele é. Estereotipia, tu fala, os movimentos repetitivos O giro. Não, os movimentos Tá. repetitivos que dependendo do autismo ele tem. Uns tem que bater, outro tem assim. E é só de vez em quando que eles fazem sempre. Meu filho já teve uma época que ele fazia muito, fazia direto, e agora ele quase não faz. Depende, eu não sei te dizer, porque Porque tem pai que confunde com cacuete, né? Eu já vi não, pai que... autista geralmente é estereotipia. Tá. Então, quer dizer, quando ele é pequenininho, que tá com as mãos pra cima, tá andando na ponta do pé, não é lindo? Ai, meu Deus, coisa mais fofa. Agora vai aos 17 anos fazer isso. É feio, a sociedade não aceita. Daí, Eles olham torto? olham torto. A maioria das perguntas que tu recebe, assim, na frente, porque eles não conseguem. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, não é porque o meu filho fala que ele não escuta, que ele não entende, gente. Pelo amor de Deus. A falta da sensibilidade, A falta né? da sensibilidade, da empatia com o outro. Empatia eu não gosto nem dessa palavra. Eu tenho nojo já. Porque essa Empoderado, palavra empatia, pra já mim, tem abuso. essa palavra pra mim nem Mas existe. da consideração e do respeito. Do respeito, O menino gente. sabe o que ele tá ouvindo. Pois é, pega elevador. Ai, teu filho tem problema, né? Sim, mentira. meu amor. Vai pra um parquinho, a mãe segue, puxa, ele tem problema. Sim. Ele se isso mostra existe. incomodado quando ele ouve isso? Muitas B? vezes ele chorava. Ai, Fernanda, não fala isso pra mim. Falo, querida. Falo porque eu acho que aqui a gente tem que conscientizar as pessoas. Eu me arrepio inteira. Porque eles são adolescentes. Você sabe o que é uma, por exemplo, Porque ele graças a sabe quando a Deus. gente chama ele de bonita aquele dia lá no pet, que Sim, eu olhei ele na janela sabe e disse, ó, quando deixa. gato gostoso, Gato, lindo. ele se acha. Ele ficou me olhando assim, galã gostoso, seu Isso. lindo. Ele A tem o gente- jeito ele dele. sabe. Ele sabe. Agora tu imagina, ele chega pra, por exemplo, ele chega num lugar. Ele é grandão. O B tem 1,83 m. Tá, ele chega num lugar. Ele tem um jeito dele. E as pessoas saem tudo de perto. O que tu acha como ele se sente? Como tu ia te Tá sentir? louca. Mas as pessoas não beijam, não abraçam ou... Alguns lugares não. Ele gosta que toque nele ou não? Tudo depende de como ele tá. Geralmente, o que ele acontece? Ele gosta muito de loira, tá, Cíntia? Por isso que a gente se ama, tá entendendo? Ele gosta muito de loira. Toda loira, às vezes eu passo um cortado, que é Adoro, dentro do espreme elevador. que a tia aqui, ele pode vir abraçar a tia Galega. E dentro do elevador, tudo ele vê a loira. De vez em quando ele cheira o cabelo, ele ama cabelo, né? Ah. Cheira, dá um beijo. Ele gosta muito Ah, eu ia de me loira. emocionar? Sim. Esse vagabundo nunca fez isso em mim. É só porque vocês Safado. ainda não se encontraram num canto. Eu vou. Me diz qual é o canto que eu vou gostoso, querido, da tia. Meu Deus, eu lembro desse menino lá. Lá, isso, No isso forno. mesmo. E assim, infelizmente a sociedade, ela tem preconceito. E tu te posicionas, quando alguém diz assim, teu filho tem problema na No frente dele. início, eu ficava muda, ia pra casa e chorava. Como toda mãe, até assimilar o golpe, né? Agora tu vira o demônio. Agora eu respondo. Quem tem problema aqui? Ou muitas vezes eu Tu sou enquadras grossa, a né? pessoa, adoro. Ou muitas vezes eu sou grossa, né? Hã? A senhora tem problema? Aham. Eu tento, às vezes, Né? não Dá vontade fazer... de dizer, né? Eu não entendi. Não entendi até educado, né? Daí agora eu tô no momento que eu não quero mais ser educada. Eu cansei da É pé na educação. boca. Porque a educação de um lado só, às vezes cansa, né? Se uma pessoa olha pra mim e consegue
fazer que o meu filho não tenha respeito com o meu filho naquele momento, por que eu vou ter que ter respeito com ela na minha resposta? Tá certa, certíssima. E tu falasse que agora o B entrou numa fase de algumas crises, até porque como ele não verbaliza, ele fica nervoso porque ele quer falar e não consegue. Isso. Ele poderia até se comunicar, talvez... iPad, em programas de comunicação alternativa. Comunicação alternativa, isso. Ele não faz. Não faz porque ele é uma mula. Malandro. Temoso, ele é temoso. Igual alguém que eu conheço, igual temoso. o Bernardo, do pai. Ele é maluco, ele é temoso. É aquilo, ele não quer. Ele não tá afim, tá? Aí Não mostra tá afim. pra ele, mas não. Não, só quando aperta muito, assim, que ele tá muito agoniado, Aí dependendo do dia, ele vai lá, pega uma figura e traz pra mim. Quando a água bateu na bunda. Mas tem que bater muito. Às vezes ele tem a crise. A crise é o quê? Uma crise de raiva? Vamos lá, as pessoas gostam da palavra desorganização, outros usam crise, vamos lá. O que acontece com o autismo? Geralmente, quando ele chega a ter uma crise, ele geralmente é sensorial, tá? É quando... Bagunça. Ele é bagunça dentro dele de tal forma, o cérebro dele, tudo, que ele perde os sentidos. Então, muitas vezes, às vezes você vê aquela criança no chão, fazendo aquela renda, todo mundo diz, é mal educado, e aquele, às vezes, é uma crise sensorial. Num adulto, um adolescente, geralmente eles dão crise, às vezes, automutilação. Mordida. Meu filho se morde muito. Se morde pra machucar. Pra machucar. Ele tem a mão toda machucada. Às vezes, dá com a cabeça na parede. E muitas vezes, ele se avança e agride na pessoa que deu o comando para ele. Que não entendeu no último momento, que geralmente é quem deu o comando para ele numa coisa geralmente que ele não quer fazer, ou que chegou no limite, que seria eu, o pai. Nós já sofremos muito com as crises. Eu falo aqui porque todo mundo esconde isso. E isso geralmente, principalmente os não verbais, costumam ter. Então por exemplo, tu deu um corpo, tu falou uma coisa que ele não gostou. Não é que ele não gostou. Uma coisa que, por exemplo, vai agravando. Por exemplo, meu filho... Ele tem uma coisa, uma tara por comprar roupa. Ai, que bom, né? Mas comprar roupa, blusa, calça, ele ama comprar roupa. Blusa, calça. E ele fica nesse looping. Que eu digo que looping é o quê? Ficar pedindo a mesma coisa. Dá. Aí tu sai com ele pra comprar. Não, que já tinha quebrado, né? Já tinha quebrado mais do que eu já tô. Tá. Então, o que eu faço? Eu vou administrando. Só que às vezes ele fica nervoso com algo mais, tá? Tipo assim, vai numa atividade que ele não gostou, o intestino dele não tá bom, porque o intestino pega muito no autismo, emoção total, claro. Emoção total. Todos tratem o intestino, vai a dica. Então, se não fez cocô, já tá ali enfesadinho. Já tá enfesadinho, tudo. E ele vai acumulando, chega uma hora que tu percebe. Agora eu já percebi, porque o médico dele, que quando é um ele santo, não tá bem, já ensinou, já ordenou, que é o doutor Felipe Becker, que hoje que eu amo de paixão. Ele foi lá... Te deu as dicas pra tu perceber. Que deu um jeito no B. Porque o B, depois da pandemia, ele agredia todo mundo em casa. Eu, Bernardo... Tava muito difícil a nossa vida. Ele tava completamente fora dele. Daí ele foi... Tem medicação também, né? Pra se acalmar. Mas... Aí tu falou pra ele o quê? Ele pediu camisa e roupa e tu falou que tu não ia dar. Eu não ia dar. E assim foi. E chega uma hora que estoura. E ele vem pra cima. E ele é um homem grande. Ele é 1,80 m. Ele estoura. Ele é um homem grande. Ele estoura e vem pra te dar uma cabeçada, vem pra te dar um soco. Isso existe, gente. E isso existe não só na minha família, isso existe em muitas famílias. Que as pessoas não falam. Não falam porque tem vergonha, porque não tem nada a ver. Porque vão achar que o filho dela vão bater. É violento. Não é, filho, gente. Ele é agressivo conosco. Com quem? O pessoal da casa que dá o comando. Mas em momentos específicos. Específico. Não porque ele Toda vai andar hora na rua e vai te encontrar e vai te bater. Sim, isso não existe, ele tem que ter um gatilho, digamos assim. Muito. É um gatilho. Que palavra. Assim, é por isso que eu te amo. Querida, como eu sou instruída, né? Não. Que palavra faltava. Eu aqui buscando a porcaria da palavra. Um gatilho pra... vários gatilhos. Que vão somar e igual todo mundo. Como a gente tem um monte de merdinhas, que uma hora a gente vai estourar e vai dizer, o que eu fiz? É isso. Só que ele, como verbalmente ele não pode falar. Como verbalmente ela não pode olhar pra mim e mandar, mãe, pelo amor, vai a merda. Isso, ele vai te mostrar que ele não quer. A indignação dele. Bem isso. Faz o quê? Tu, primeiro, hoje, com uma crise, tu evita bater de frente. Tá? Vou até ensinar esse povo. Porque o que é? O olho no olho numa crise
potencializa a pessoa ir pra frente pra ver. Numa briga, o que tu faz? Tu vais com raiva olhar pro outro. Tá. Então você não olha. Tu abaixa o olho. Você ignora, você sai. Sai, não fica na zona de frente. Tu sai, tu vai. Mesmo se não vier, tu já tá ligada. Tá. Sai da zona de frente, tá? E outra coisa. Deixa ele sozinho. Deixa ele, fica de olho, lógico, pra ele não cometer nenhum absurdo com ele. Mas dificilmente o meu filho vai ficar batendo, mas tu sai da linha de frente, da linha do confronto. Não fala mais nada, que as pessoas têm mania de dizer, calma. Tu, quando tá nervosa, te calma, o que tu faz? Dou na cara. Pois é. Mesma coisa, fica quieto. Se for falar alguma coisa, baixa o tom de voz, um tom mais sereno e sai. E geralmente eles precisam de medicação, gente. Então eu sei que todo mundo é contra a medicação. Mas só na etc. crise ou sempre? Não, eles utilizam medicação e tem medicação que quando ele estiver um pouco fora do contexto, você pode utilizar para dar uma acalmada. Isso. Por exemplo, em casa, tem que ter rede, proteção, tela, tem que ter esses cuidados. Não, o meu filho olha na janela tranquilo, nunca tentou suicídio, etc. Eu tenho, porque eu recebo visita com criança e morro de medo que alguém olhe. Imagina do 16º andar, alguém resolver se jogar lá de cima, né? Mas ele é muito tranquilo, ele sempre foi ensinado. A altura, ensinado. Machuca, porque ele sabe o que dói, o que machuca, o que pode, o que não pode, ele sabe. Cada autista é um autista. Tá, mas o teu sabe. Tem autista. O meu, durante muito tempo, era muito resistente à dor. Muito. Podia cortar que não reclamava. Hoje não. Hoje, às vezes, ele dá agora eu digo que ele tá ficando fresco. Qualquer coisa. Eu digo, pelo amor de Deus. Tá, e tu tens uma relação com ele? Eu não gosto da palavra. Pode falar. Não, porque as pessoas podem pegar só esse pedaço que eu tô falando agora e interpretar errado. Mas digo assim, tu tens com ele uma relação normal de mãe com filho adolescente. Totalmente. Por exemplo, assim, pra dar uma bronca, pra mandar ficar quieto, calar a boca, não é assim. Eu falo normal, porque aí não pode usar, mas eu não sei outro termo pra usar. Não, usar a relação, o convívio do atípico com o neurotípico, com o típico. Pra ti é a mesma coisa. Por exemplo, se tu mandar ele ficar quieto, te obedecer, Bernardinho fica quieta, Bernardinho, a mãe vai surtar, ele já sabe que eu vou sair da casinha. Tá. Bernardinho, sai da minha frente. Ele fica quieto, não me responde. Não, nem sempre ele vai ficar. Já é como na idade dele, muitas vezes ele vai tentar. Ele vai, mas não ele vai, todos, né? Todos os adolescentes não vão ficar quietos. É bem isso, nós estamos falando no geral. Isso, mas assim, tu não sempre, tu não minha pisa vida em ovos, toda. tipo, não vou falar. Não. Porque o meu filho é autista. Não. Tanto é que eu digo para ele, Bernardo, quando ele vai para o Paradesporto, tudo que é um fantástico, parabéns aí, Blumenau. Ele vai para o Paradesporto, que ele faz com a galera Paradesporto. O que eu digo para ele? Você é autista, você vai encontrar os seus amigos, etc. Eu não tenho frescura lá em casa. Não tem. É de boa. É de boa. Bernardinho, vambora, vamos fazer. Tá na hora. Não. Tu queres comer? Que as pizzas hoje não é dia de pizza, rapaz. É só final de semana. Na boa. Assim, de boa. Às vezes rena, mas é dos trabalhos, renar como todo e deixa filho falar. rena. Preparar esse filho pra vida lá na frente. Querida. Vamos lá. Né? Vamos porque tocar. o que a gente pensa? Eu brinco que depois que a gente tem filho, a gente não pode mais nem morrer. Sempre falo, cara, depois que tu tiver filho, tu não pode morrer. Esse é um assunto delicado. Né? Porque assim, eu sempre penso, gente, eu tenho que criar meus filhos, depois eu posso morrer. Mas eu tenho que criar até quando? Eu começo a pensar, né? Quando casar, tiver filho, eu não posso morrer. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu não posso morrer, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Nem essa paz mais a gente tem. Não. Acabou. Né? Não dá. Nem isso tu pode fazer. Aí o que acontece? Quando se tem um filho com autismo, como no caso do Bernardinho, essa previsão de futuro, que nem a gente teria como prever nada, né, para os filhos que não têm autismo, enfim, é mais difícil. Porque casar, ter filhos, trabalhar, ter seu dinheiro, viver, isso não está no plano. Isso simplesmente não existe. Não existe. Como se planejar para uma velhice tranquila. Do meu filho. Isso, no grau do teu filho, gente. Que é o grau 3. Tem 300 mil tipos, sei lá eu falo quanto. Porque assim, depende, existe o autismo 1, 2 e 3. O meu filho tá no 3, é não verbal. É o mais severo? Existe severo? É o mais severo. Antigamente se usava severo. Que hoje não em dia usa mais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 3, para quem tá vendo a gente, que é leigo como eu, digamos, que é o degrauzinho. O 2 e o 3 já tá, até 1, muitos casos, tá precisando, que vai precisar de
de um suporte. Mas existem autistas que têm uma vida no sentido, trabalha, casa, isso, tá tudo tranquilo. E ok. Esses que merecem cuidados especiais, essa visão do futuro torna-se muito mais limitada. Aonde eu quero chegar. And faz o quê? Então tá. Primeiro nós vamos chegar a 2 pontos, Cíntia, Tá. que eu gostaria muito de colocar aqui. Que eu venho pedir para todo o pessoal, todos os órgãos públicos, toda iniciativa privada, todos os rotarianos, né? Grupos que nós temos aí, enorme, que ajudam os Rotaries. Vamos pensar um pouco na vida do outro. Em que sentido? Primeiro sentido, Blumenau precisa urgentemente de um centro TEA, que já que vai ser construído lá no terreno da PAI, já tem dinheiro em caixa para levantar o prédio, depois nós vamos precisar de todo mundo ajudando para decorar, montar as salas, mas isso eu tenho certeza que com a iniciativa privada a gente vai fundo, mas precisa sair do papel. Não sabe por quê? Falta o alvará. Cadê o alvará? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Por favor, o alvará, liberem o alvará. Prefeitura de Blumenau, eu sei que a pessoa que está envolvida, já me disseram que é uma pessoa muito bacana. Eu mandei 20 mil mensagens hoje antes de vir para uma pessoa que eu conheço para ver se realmente já tinha saído antes de falar, mas como não me responderam, eu então vou aclamar que saia o alvará para iniciar a construção. Que é justamente para ter atividades de apoio. Será um centro TEA. Um centro TEA. Isso, um multidisciplinar pra atividade. E até precisa adultos, porque é o que tu falou, as pessoas esquecem que o autista vira um adulto e daí? Isso, E daí? Ele não vai trabalhar, ele não vai pra faculdade. E eles precisam ir para lá. Eles precisam se encontrar, eles precisam ser estimulados o resto da vida. Precisa ter fono, precisa ter um local, uma sala de TO. Eles precisam ter uma piscina. TO é o quê? É terapeuta ocupacional. Tá. Eles precisam se encontrar com outros, ter um espaço. Convivência, socializar. Convivência. E isso. E fora, mais de 400 autistas que estão na fila da PAI porque não podem ser atendidos, porque não tem como a PAI suprir essa demanda. Porque aquela velha história, vocês e outros pais têm condições financeiras de dar todo um suporte. Mas eu não posso pensar. Claro, mas é o que eu digo, vocês têm uma realidade, vocês dão todo um suporte. Nada barato. Nada barato. A gente meu tava filho. falando, teu filho já custou mais de 10 mil por mês, hoje custa praticamente 10, 8, 10. Só com as demandinhas básicas, sem um xixi fora do pinico. Né? Isso é porque tu não tá comprando a calça e a blusa dele, que eu tô de olho em ti. Só uma tô cada de olho 15 em ti, dias. tá? E a pizza não é todo dia também, tô de olho em ti. Nojenta, malvada. Vamos mandar a conta pra tia Cíntia. Mas assim, do básico, que tô dizendo pra ele ter uma vida com o suporte que ele precisa ter. Quantos que não tem, meu amor? Por isso que precisa desse centro TEA. Para essas crianças. Para todos, crianças, jovens e adultos estarem lá, gente. Vamos lá, Blumenau, vamos lá. Sai esse alvará, vamos levantar. Tem dinheiro. A fundação liberou catarinense esse dinheiro na gestão passada. Esse dinheiro está em caixa. Vamos, Blumenau. É isso, para dar todo o suporte a isso eu estou falando do primeiro estágio. Tá. Porque para o pai poder trabalhar e claro, saber onde está o filho. Lógico. Para aquele adolescente, jovem, aquele adulto, aquela criança ser estimulado. Isso. Tá, daí passou isso. Ficaram velhos. Não, porque autista não envelhece, né? Os pais morreram, Cíntia. Pois é, isso onde é que eles vão? Isso. Gente, nós a Onda, Grupo Onda Nacional, nós temos um projeto de vila assistida, que são vilas, porque não é manicômio que se manda, não é casa. Mas eu tenho que falar uma linguagem bem clara para essa sociedade tem que ser um acordar. Centro de acolhimento, no sentido assim, não é nem um centro, não é acolhimento, não é mas um centro. Na realidade, é como se fosse quase um clube. Quase um lar-clube. Isso, como existe na Holanda, em vários países. E que tem que ter no Brasil inteiro, gente. Vamos falar que é como se hoje fosse essas casas de idosos legais. E essas coisas é uma coisa muito bacana. Com toda assistência, e com que todas as aulas. A Onda está montando
tem esse projeto e está aperfeiçoando e que a gente dá de graça esse projeto, gente. A gente trabalha com qualquer prefeitura gratuitamente. Nós somos voluntárias para que isso saia também. Isso não tem dinheiro, isso não tem ainda órgãos públicos, deputados, senadores. Porque assim, se não tiver um irmão, uma irmã ou alguém que acolha no falecimento dos pais, faz como? Meu filho, o que vai acontecer? Não sei, Cíntia. Eu morro de medo de morrer. E como tu tens, o meu pânico é 2. É, claro. Hoje o tato com psiquiatra é isso, porque senão a Fernanda pira. O medo de morrer. Não o medo da morte, o medo da onde vai ficar o meu filho. Deixa eu falar sobre isso com o irmão dele ou com família, com eu alguém? Não tenho coragem, porque o único que tem, ele não tem primos. O único que é mais novo é o irmão dele. E sabe quando tu pensa assim, o irmão dele do primeiro casamento. Mora em Florianópolis. Convive, mas não convive. Outro vínculo. Teu coração... Eu sei que ele vai olhar o irmão, mas é difícil tu não conviver e tu ter essa responsabilidade. E isso... Todas as mães, todas as famílias passam isso. Porque a Vila Assistida é justamente para eles poderem, aqueles que podem voltar para casa, eles vão lá, passam um dia e voltam para casa. Isso. Aqueles que precisam dormir, vivem ali, moram e precisam ali, de comer, moram residem ali. E tem que pensar nisso hoje. Claro, porque eles estão envelhecendo daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não adianta eu chegar aqui na Jovem Pan, que daí eu acho que a Cíntia vai estar aposentada. Espero que... Daqui uns 20 anos, que também eu vou estar capenga, pedir isso. Eu tenho que pedir hoje. É lógico, hoje, pra ficar pronto lá. Pra ficar pronto lá. Como Centro Té, porque gente. No Brasil tudo demora tanto, né, meu amor? Como esse Centro Té, a gente vamos sair esse alvará. Porque eu não sei se esse Centro Té, esse único, vai aguentar a demanda. Eu queria ficar aqui 30 anos falando, mas eu não posso segurar. A gente já estourou tempo e daqui a pouco eles vão dar com o microfone. Não, eles já estão... Eu faço de conta que eu não vejo o menino ali. Eu também. Mas agora, como ele começa a mexer a cadeira pra me mostrar assim, acabou, né? Agostinho, esse cocô. Esse cocô. Tu sabes o quanto eu te admiro tua luta. Eu não vou ficar rasgando seda, porque eu já falei isso tudo pra ti. Aplaudo de pé tu e todas as outras mães e pais que lutam por isso. Eu tenho amigas envolvidas nisso, né? E sei da luta de vocês. E eu aplaudo porque eu não sei se eu teria a estrutura que vocês têm. Emocional, física, mental, em todos os aspectos. Por isso que eu aplaudo o que vocês fazem, o que vocês conseguem fazer, de fato, do limão à limonada com o melhor sabor possível, né? E isso é pra poucos. Então, assim, não é dizer, eu tenho pavor quando diz assim, Deus... Porque tu pode... Não é isso. Só tô dizendo que eu aplaudo porque com tanta dificuldade vocês conseguem lutar. Eu aplaudo a luta de vocês, que eu acho que é legítima e é tão importante. Não tem que romantizar. Não. Porque exatamente. Não tem nada de romântico. Não tem que assustar, não tem que romantizar, mas assim. É uma óbvio luta. Que fácil não é. É uma luta. Eu queria que tu definisses algumas coisas que eu vou te perguntar. Bora. Vambora? Bora. De 0 a 10. A dificuldade de ser mãe de um autista. E a delícia de ser mãe desse autista. Uma nota para cada um. A dificuldade de ser mãe do autista, 2. A delícia de ser uma mãe do autista, 7. É uma média. É uma média. Uma média. Nem tudo são flores. Não são flores. E nem tudo são problemas. Não. A Fernanda de hoje, se pudesse avisar para a Fernanda lá de trás, talvez a tua caminhada seja por aqui. Meu Deus. Tu iria acreditar nisso? Tu acharia que tu terias essa força? Não, eu demorei a acreditar nesse propósito. Que eu acho que tudo é um propósito na vida. Depois tu te descobrisse essa leoa, mas assim, se tu olhar pra trás, tu pensa, cara, como é que eu dei conta? É isso? Eu não acredito ainda como é que eu dou conta. Porque agora eu tô numa nova etapa. Eu achei que ia ser mais fácil quando meu filho ficasse adulto. Não isso é mais difícil. Desculpa aí, tá? Não é mais fácil. Quem é o Bernardo? Filho. Meu filho? Ele é lindo.
Ele tem 1,83 m, teimoso. É moreno, né? Teimoso. Ele é lindo. Ele tem um jeito único dele de ser, mas ele é tinhoso. Ah, é. Imagina, não Ele imaginar filho de quem é. Não. Ele ama uma festa. Tá, também. Ele novidade. ama uma gente em casa. Uma galega. Isso, ele ama uma galega, adora galega. Ele tem dificuldade de interagir, sim. O interagir com ele é uma coisa que gostaria muito que ele, no futuro, conseguisse interagir com o outro, mas ele percebe tudo. Ele é muito ligado. Então, por favor, observem os detalhes dele. Observem as coisas. Ele não fala. Ele não fala Presta aqui. atenção no que ele não Ele fala. não fala com voz. Ele fala com os olhos. Aham. Ele fala com gesto. Preste atenção nele. Quem é a Fernanda? Fernanda? Fernanda é uma porra louca, né? Que gosta de uma festa, gosta de uma vida, que uma hora cai, uma hora levanta, toma um monte de baga, que eu chamo baga da felicidade pra ser Pra feliz. acordar, pra dormir, pra aguentar Pra e aguentar vambora. o dia inteiro e bora. A vida E quem é o Bernardo como pai do Bernardinho? é um guerreiro. Ele é guerreiro. Ele, dentro das limitações dele, porque ele se faz muito uma pedreira, Aham. é teimoso, é uma mula. O meu marido é uma mula, Mas, mas tem um coração enorme É. e nunca me deixou sozinha. Obrigada. E essa Gratidão. luta de todo mundo. E se tu fores mostrar esse vídeo pro Bernardo, tu Ele vai mostrar ver. pra Ele vai ver se não é morto. Ó, Bê, a tia... Ele e quer o filho. A tia quer te mandar um B. Então, primeiro é pro filho, tá? Pelo amor Não, de Deus, os não tô dois dando em junto. cima do pai. Calma. B, Os dois. filho. B, Bernardinho. A tia, ó, manda um beijo pra tia. A tia lembra de ti dentro da barriga da mãe. A tia é galega. É, e a ele tia é te adora. Pronto. Bernardo, pai. Um beijo, Gratidão cara. a ti Te e a admiro Jovem muito. Pan, tá? Estamos sempre aqui pra tudo, Obrigada. tá bom? Amei. Beijo. Amei. Beijo. Beijo, minha gente. Vamos terminar o nosso podcast. Podcast. Tu vai ver o nosso podcast aqui, acho que o mais longo de toda a história. O Silver tomou o lugar do chefe, que não é bobo nem nada, né? Usou o chefe, chegou aqui com o cu na mão, falou: vai beber, almoçar que eu assumo. Viesse cagado, né, nego? Ô, nego. Ah, viesse. Boa tarde. Boa tarde, viesse cagado do medo, né, queridão? Cheguei, tem que almoçar também, Tudo né? bem, muito bem. Botar o chefe pra trabalhar. Acho justo. Ele era o chefe. Ele é o dono, né, realmente. querida? Daí sai o dono e entra ele. Ele mandou. Vai lá e faz o meu lugar. Sou o chefe. É, isso aí. Gostei, Adoro pau na gente mesa, assim. Ó, Silver, ó. Sim. Ó, Meu quem ídolo. manda sou eu. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. A gente se encontra num outro dia desse por aqui. E todos esses nossos podcasts agora gravados, porque neste momento estou viajando, né? Delícia. Tchau, desculpa. Desculpa. Tchau. Um beijo. Vou dar tchau, repita, tá? Tchau. Repita. Tchau.